Krause Assistencial apresenta NAP TV. O programa de hoje vai ser dedicado às nossas crianças. Vamos falar sobre o dia delas com a psicóloga Sheila Flash. Lisiane Fortuna vai falar sobre a relação de tolerância e frustração dos pais e das crianças. Com a psicóloga Jussara Ramos, batemos um papo sobre o dia do professor e de como escolhermos uma boa escola. E claro que não poderíamos deixar de fora o Jurema Responde. Olá, eu sou Rejane Friedrich, psicóloga do NAP, e você está assistindo o NAP TV. Dia 12 é Dia da Criança, por isso, olha que matéria legal fizemos com a psicóloga Sheila Flash. Com o Dia das Crianças se aproximando, né, a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho do significado dessa data e como as crianças e os pais se portam, né, na questão do presente, né? Então, a data do Dia das Crianças, ela já existe no Brasil na década de 20, né? Já existia uma data para a gente lembrar dos pequenos, né? Só que ela começou a ganhar uma força comercial mesmo no início da década de 60, quando uma marca conhecida, a Brinquedos Estrela, né, fez uma campanha na Semana da Criança para lançar um brinquedo. E essa campanha foi tão forte que a partir dessa data começou a ser normal presentear as crianças com brinquedos. Então, o consumo desenvolveu uma necessidade de consumo também muito grande nessa data, como em todas as outras datas comemorativas, né? Natal, também presentes para as crianças, né? E o significado do presente por si só, ele foi sendo passando a segundo plano, né? Tu dá um presente ali é fácil e a gente esquece que o presente é interessante para a criança, o brinquedo também, falando muito, que é o que mais as crianças ganham, né? É interessante, mas o estar presente ficou de lado, né? O ser presente na vida das crianças, ser o presente, né? Então, eu convido as pessoas nessa data, e não só também nessa data, a refletir um pouquinho mais da qualidade do tempo que a gente está dedicando às crianças, né? Muitas vezes a gente dá um brinquedo para a criança vai, fica brincando, a gente pode até estar perto, achando que está com a criança, mas a gente não está com nossos pensamentos, com a nossa emoção, a gente não está olhando para a criança, a gente não está interagindo com a criança, a gente está na presença da criança, que é diferente. O estar presente é a gente realmente estar olhando para o olhinho da criança, está sorrindo com a criança, está interagindo com a criança, e dessa forma a criança se sente importante. Ela sente como fazendo um diferencial nessa família, nesse núcleo familiar. E aí eu estendo isso não só para os pais, mas para avós, para dindos, tios, cuidadores, que se coloquem nessa posição de ser mais o presente das crianças, porque a quantidade de presentes que se dá para uma criança pode ser infinita, né? Pode ganhar. O nosso tempo não. Então, o valor que o nosso tempo tem para uma criança, ele é muito especial. E quando esse tempo, ele é um tempo de qualidade, que a gente realmente consegue interagir com essa criança, vai estar sendo fortalecida a autoestima da criança, ela vai socializar com mais facilidade, os vínculos afetivos, eles vão ser mais fortes, né, com esse tempo de qualidade. E também é interessante fazer um convite para esses pais, né, para esses adultos, que eles consigam também brincar mais,
que o brincar é muito falado para as crianças, a importância disso para as crianças, e pouco é falado do que significa para um adulto dar vazão a essa criança interna, né? E esses pequenos momentos, eles não voltam. Tudo que a gente tem é o momento presente. E o interessante disso tudo é que as maiores memórias que as crianças têm da infância são as memórias onde elas construíram um brinquedo com o pai, né? Quando os avós ficaram um tempo e brincaram e rolaram, quando os padrinhos levaram a criança para fazer um passeio, que elas riram, que se divertiram juntos, que tiveram realmente esse tempo de qualidade. Então, para esse Dia das Crianças, seria interessante a gente pensar em fortalecer essas memórias afetivas que o brinquedo sozinho ele não fornece para a criança, né? Precisa sim da interação desse adulto e que esse adulto também se permita nesse dia, não só nesse dia, mas tantos outros dias, brincar um pouco mais, se soltar um pouco mais e dar vazão para essa criança que tem dentro de si. Agora você assiste a Lisiane Fortuna, falando sobre a validação das emoções entre pais e filhos. Como lidar com a tolerância e a frustração? Pensando na validação das emoções, eu acho que esse momento, né, onde está muito em pauta essa questão da criança, de ser presenteada, isso está em pauta nesse momento, da gente pensar um pouco sobre isso. Em que sentido, né? Bom, as crianças reivindicam, elas pedem brinquedos, elas pedem doces, elas pedem várias coisas que é para saciar o ego delas, né? O desejo delas. Só que, muitas vezes, nessas solicitações, nesses pedidos, ocorrem atritos, né? A família não quer dar, ou não pode dar, ou não acha que é o momento. O que a criança devolve, então? Raiva, frustração, né? Uma energia muito negativa que se volta dessa criança no momento em que ela é frustrada. Como é que a gente valida a emoção de uma criança, né? Seja ela qual for, né? Não só sentimentos, emoções positivas, negativas, mas positivas também. Reconhecendo, legitimando aquela emoção, né? Nomeando para aquela criança o que ela está sentindo. Que aquilo se chama raiva, que aquilo se chama alegria, tristeza, rancor, felicidade. Isso é validar as emoções, né? Validação é bem nesse sentido mesmo, de tu dizer para ela, fazer com que ela entenda o que ela está sentindo. Por isso que se fala muito também de educação emocional, né? Que se correlaciona com a validação das emoções. Assim como a gente não nasce sabendo ler, escrever, se relacionar, a gente também não nasce sabendo o que é sentir as coisas, a gente sente instintivamente, né? Mas é preciso que a gente tenha uma boa relação entre as pessoas e uma boa relação com a gente mesmo, que alguém nos diga, isso que tu está sentindo se chama raiva. Isso que tu está sentindo se chama frustração porque tu não ganhou o presente que tu queria de Dia das Crianças. Até agora, fazendo um adendo, não sei se vocês cortam depois, eu estava procurando um presente de aniversário para o meu sobrinho. O meu filho ganhou de aniversário um atirador de teia do Homem-Aranha. E o meu sobrinho, que faz aniversário um mês depois, pediu um atirador de teia igual. Eu disse, legal, vou te dar de presente, tu tá de aniversário, né? Isso eu acho que é uma outra coisa importante. Presentear quando há algo, mas não a qualquer momento, né? E não tem mais, saiu de linha e acabou. O que tu vai fazer para dizer para essa criança que tu não encontrou esse brinquedo? Né? Então, assim, isso está muito no imaginário dos adultos. A criança não pode ser frustrada, né? Aí já entrando um pouco mais na questão da tolerância à frustração. Eu vou dizer para ele, vou conversar com ele isso que a gente está conversando aqui, né? Que a tia foi em várias lojas, em várias cidades, ligou para várias pessoas e não encontrou. É a verdade, é a realidade, eu não estou enganando ele, foi exatamente isso que aconteceu. E aí ele vai se frustrar? Vai ficar chateado? Vai. E aí que se valida a emoção. Fulaninho, eu sei que tu tá chateado, que tu queria ganhar esse brinquedo. Poxa, que triste, né? Não tem mais. Mas vamos pensar numa outra coisa que tu também gostaria de ganhar. E por aí a gente vai indo, né? Mas ela vai entender, né, que não tinha. E que existem limites para as coisas.
Acho que isso é o mais importante, porque o que eu ia fazer? Eu ia pra China atrás do brinquedo? Não, é inviável. E a criança precisa entender isso, né? Validar a emoção daquele momento não é fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Eu não encontrei o brinquedo que tu queria, então, esquece, pega outro aqui, tem outro aqui, faz de conta que nada aconteceu. Não, vamos parar e vamos conversar sobre isso. Aconteceu, a gente não encontrou, não tem, é triste. O que tu tá sentindo? Tô com raiva, tô triste. Cada criança vai expressar de uma maneira. Tô chateado, enfim, uma série de emoções. Tu valida. Sim, é isso mesmo. A gente fica chateado quando a gente não consegue certas coisas que a gente quer. É assim que funciona. Valida aquela emoção. E aí depois, né, ela vai aprender a lidar com a frustração e vai partir para outra, vai pensar num outro brinquedo. Enfim, as crianças têm saídas muito mais alternativas e práticas do que nós adultos, né? E em relação à tolerância à frustração, que eu acho que vale para pais e para filhos, né? Eu costumo dizer assim que o maior legado, o maior presente, já que a gente está falando de Dia das Crianças, de presente, né? Que uma família, os pais podem deixar para o filho é ela aprender a lidar com a frustração. Todas as crianças devem aprender isso. Por quê? O que é mais certo na nossa vida depois de adulto? Né? É a realização dos nossos desejos ou é a frustração? A gente tem muito mais frustração na vida adulta do que realização de desejo. Muito mais. Só que, claro, que tu não vai dizer isso nua e cruamente para uma criança que tem fantasias, que tem sonhos, e é muito importante que tenha, né? Mas tu vai fazer, na medida que as coisas acontecem na vida dela, chegam até ela, determinadas situações, que ela compreenda que sim, não é possível ter tudo o tempo inteiro. Muitas vezes a gente vai conseguir, outras tantas vezes não, né? Para que ela chegue na vida adulta, tendo internalizado isso, sabendo disso, a vida dela vai ser muito menos complicada depois. Então, uma criança que não é preparada para lidar com os seus sentimentos, para lidar com as suas frustrações, ela cresce e acha que vai ser assim a vida inteira. E aí, quando ela sai do núcleo familiar e vai, né, pro social, né, começa a ter relações fora da família, ela vai sofrer muito, porque lá fora, essas pessoas que estão fora não vão lidar da maneira que a família lidava, né, que os pais lidavam. Então é introduzindo isso aos poucos, na medida que isso for acontecendo. Vem a calhar, por isso que eu falei do Dia das Crianças, vem a calhar. Tu não vai forçar uma situação desse tipo para mostrar para a criança, para frustrar a criança, ou fazer um experimento, né, para validar as emoções. Não, mas quando acontecer, é na medida que as coisas vão acontecendo e a gente vai fazendo, né, vai mostrando para elas como é. E na verdade, né, os pais precisam estar preparados para isso, porque se são pais que não validam as suas emoções e que não toleram frustrações, como é que eles vão transmitir isso para a criança, né? Então também a importância dos pais se pensarem, né, verem como é que anda a sua tolerância à frustração, se eles estão validando as suas próprias emoções diante dos filhos, porque isso também é muito importante. Pai e mãe sente raiva, pai e mãe fica bravo, se sente triste, se sente cansado e muitas vezes não validam isso diante dos filhos. Vai chorar no banheiro, né, fica muito brabo e, né, enfim, grita ou até às vezes bate para descontar aquela sensação ao invés de validar. Olha, meu filho, eu estou me sentindo muito chateada, eu preciso de um tempo. É um ser humano também. E a criança aprende com a gente. Se a gente é adulto e valida o que a gente está sentindo, eles vão aprender a fazer da mesma maneira. Facilita bastante as coisas, né? Exatos, uma empresa com os olhos voltados para o futuro, onde solidez e inovação caminham lado a lado, oferecendo através dos serviços contábeis os instrumentos necessários para a administração e a tomada de decisões estratégicas. Em constante evolução, com agilidade, transparência e respeito ao cliente, a Exatos atua em um amplo portfólio de serviços de gestão, formada por profissionais com vasta experiência nas áreas empresarial, contábil, fiscal, tributária e trabalhista. É comprometida com a ética e a evolução do seu negócio e motivada pela excelência. Engajada em diversos programas de qualidade, a Exatos mantém como filosofia a parceria no dia a dia com as empresas,
não se restringindo apenas a cumprir burocraticamente os trâmites da contabilidade convencional, mas sim buscar a atualização constante e os melhores métodos para o crescimento eficiente e econômico dos seus clientes. Através de ações estratégicas de mercado, a Exatos passou a ampliar a sua estrutura, atendendo atualmente a empresas de várias cidades. Além disso, implementa diariamente práticas sustentáveis no seu dia a dia, gerando benefícios que vão além da conscientização e da preservação do meio ambiente. Com uma equipe unida e determinada, a Exatos desenvolve e realiza diversas ações socioambientais que beneficiam a comunidade onde está inserida. Conheça a Exatos e saiba tudo o que ela pode fazer por sua empresa. Domine suas ansiedades e fobias com a realidade virtual. O NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, utilizando a inovadora plataforma Psyos, após mais de 20 anos de pesquisas e uso, apresenta ao Rio Grande do Sul esta avançada tecnologia para fins terapêuticos. Viva experiências virtuais com alto nível de realismo e monitoramento das constantes fisiológicas por biofeedback. De técnicas avançadas de relaxamento, concentração e mindfulness, até o tratamento de medos de avião, injeção, dirigir carros, altura, elevador, escuridão, falar em público, animais e tantos outros. Trate ansiedade, distração, estresse, pânico e transtornos alimentares com resultados duradouros em menor tempo, sempre com atendimento de um psicólogo especializado da equipe do NAP. Jussara Ramos vai dar dicas importantes de como escolher uma escola para nossas crianças e falar sobre o Dia do Professor, que é comemorado dia 15 de outubro. Confira! Bom, nós estamos num mês importante, que é o mês de outubro, e é um mês que tem uma data que eu acho que é muito relevante para todos nós, e inclusive nós como família, na escolha das escolas que nossos filhos irão frequentar. Ou quem são esses profissionais que estarão trabalhando com os nossos filhos? Quem são esses profissionais que estão dentro das creches, das escolas maternais, dentro dos colégios, no ensino tanto fundamental quanto na sequência da educação de nossos filhos. Bem, pensando nisso, eu gostaria de fazer algumas observações, que tem uma frase do Guimarães Rosa que eu gosto muito. Eu não sei exatamente se eu vou dizer literalmente como é, mas fala mais ou menos assim: mire e veja. O importante e bonito do mundo é que as pessoas não estão sempre iguais. Elas mudam, elas estão em transformação, elas ainda não estão terminadas. E todas as pessoas que passam pelas nossas vidas acrescentam um pouco nesta caminhada. Então, essa constante transformação do humano, ela precisa ser acompanhada por pessoas que estejam preparadas para isso. Falar sobre a profissão do professor eu vou até usar o que eu estou dizendo agora, profissão de professor.
ser professor é uma profissão, mas para ser um bom professor, eu acredito que antes da palavra professor nós tenhamos que usar a palavra educador. O professor, ele se forma como um profissional. O educador, ele tem algo a mais. Ele traz, é algo que vem de dentro. O educador, ele tem a vocação para educar e carregar a palavra professor em toda a sua amplitude. Essa relação de confiança que se estabelece entre um professor e um aluno e que deve existir, porque só desta forma tanto o aluno quanto o professor conseguirá mostrar as suas habilidades e a sua potencialidade. Quando se faz a escolha de uma escola, ou mesmo as mamães hoje com essa questão de estarem no mercado de trabalho e terem que desde cedo procurar um ambiente onde um ambiente que vai compartilhar com a formação desta criança, os profissionais que ali trabalham, a questão da empatia, da singularidade, de ver cada criança como um ser singular, aí é a base de toda a continuação. E é esse olhar que nós pais e amigos devemos ter em relação às nossas escolhas no momento da escolha de levar um filho para o colégio, de escolher uma escola para um ensino médio, um ensino fundamental, é que exista uma empatia, que esta escola ela seja muito do reflexo daquilo que acontece em casa. Na hora da escolha, escolham alguém que tem esse trânsito, que faça essa ponte de aporte entre o pensar de casa e o pensar da escola, que veja o seu filho, como eu disse anteriormente, como um ser único. Escolham uma escola que escolha profissionais educadores, que tenham o desejo de ver o desejo do seu filho e assim juntos desenvolverem tudo aquilo que o ser humano pode desenvolver. Eu acho que esta é uma questão fundamental e neste mês de outubro, que é que tem um dia referenciado ao responsável por todas as profissões, porque não existe médico, não existe engenheiro, não existe arquiteto, não existe psicólogos que não passe por um professor. Tem um poeta espanhol que diz uma frase mais ou menos assim: é no caminhar que o caminhante faz o caminho. Sejamos professores, educadores, bons condutores desta caminhada. Chegou a hora dela. Jurema responde. Vamos ver o que ela vai aprontar hoje? Oi, gente! Cheguei de novo. Olha, tô até de canetinha no NAP. O NAP tem canetinha, olha. Então, nós estamos aqui de novo para responder as perguntas. Vamos ver aqui o que veio uma pergunta. Pergunta de uma mãe. Olha, que raro que nem eu, assim, mãe, ó. Mãe, Jurema, qual é o brinquedo legal de dar para as crianças agora no Dia das Crianças? Brinquedo legal? Tem tanto brinquedo legal. Me lembrei do Pepe Legal, desenho que eu assistia quando eu era criança. Olhe bem, brinquedo legal. Uma coisa que é importante entender, que nós precisamos entender, é assim, ó.
As crianças precisam brincar, sabe? Cramento Dio Cristo, que eu digo toda hora. As crianças têm que brincar. O que é brincar? Não é ficar com os dedinhos grudados no celular, só fazendo assim com o dedinho. Não, né? O meu aqui, eu tenho umas coisas pra fazer assim. Olha esses assim, né? Só que o meu não é muito desses novos. Não é ficar só com os dedinhos ali, fazendo assim pra jogar, fazendo assim, treinar. Fisioterapia pros dedinhos. Não, não é esses brincar. Brincar, a criança tem que fazer a imaginação dela. A imaginação, minha filha diz isso pra mim sempre. A criança tem que ativar a imaginação dela. O que é isso? Tem que dar coisa para ela brincar, para construir. Só que daí você diz assim, como é que eu vou dar essas coisas para ela se ela gosta de ficar com o celular? Mas aí, você que é a mãe que não disse o nome aqui, que disse só que é mãe. Essa mãe tem que fazer o quê? Tu tem que sentar com ele e mostrar como é que é as brincadeiras. Aí a criança gosta. Se você brincar com ela de um joguinho de montar, por exemplo, uma coisinha que você participa junto, aí a criança gosta. Agora, se você der largar pra ela ali e não mostrar interesse, ela não vai gostar, né? Então, Dia das Crianças não é agora a hora de dar coisa eletrônica. Dá uma coisa diferente e convida ela pra brincar. Tem tanto joguinho, tanta coisa bonitinha aí nas lojas. Vai ver, nenhuma loja me patrocinou. Podia me patrocinar, queria fazer propaganda da coisa, né? Não me patrocinou, então tá. Tá bom? Então compra essas coisas pra ela, tá bom? Tchau! O programa de hoje está terminando, mas a gente segue com vocês nos nossos canais no Facebook e no YouTube. Ou ainda, liga pra gente e sugira o que você quer ver no nosso programa. Você fica agora com a programação da Vale TV. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Krause Assistencial apresentou NAP TV.